Fala galera, Ramon Serra falando, mais um vídeo do Lab Humanos para o YouTube e a gente vai falar um pouco sobre eles. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Eles mesmos, negros maravilhosos que saem tabelando e tocando e que vão formar aí, vão ser integrantes de algumas das principais seleções europeias durante a Copa do Mundo de 2018. Vem comigo. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você estar sempre recebendo as nossas dicas de ciências humanas para o Enem. Então, por que tem tanto negro nas seleções africanas? É um pouco simples de você entender, mas também um pouco complexo, porque na verdade tem um processo histórico chamado imperialismo, que acontece lá no final do século XIX e adentra o século XX. É bom a gente perceber que, na verdade, as nações europeias que estão passando pela chamada Segunda Revolução Industrial, elas vão ocupar o continente africano, elas vão dividir o continente africano em novos territórios e elas vão passar a colonizar esses territórios. E que países estavam envolvidos nesse processo? Alguns. A gente tem a Inglaterra, a gente tem a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, Portugal e Espanha. Só para a gente citar alguns aqui. E a partir disso, esses países vão ser colonizados e eles vão conhecer sua independência somente após a Segunda Guerra Mundial, né? Alguns conhecem até antes, como a África do Sul. E aí, o que é bom que a gente perceba, na verdade, aqui, é que após a Segunda Guerra Mundial, essa galera vai sair da África, do continente africano e vai começar a formar alguns fluxos migratórios lá para o continente europeu. Muitas das vezes a convite, né? Eu gosto muito de citar o caso do Estado francês, né? Os franceses convidam, na verdade, sobretudo ali a partir da década de 1950, alguns africanos de suas ex-colônias a fim de que eles ajudem na reconstrução do país. Vamos lembrar que a França passou pelo processo da Segunda Guerra Mundial, ela sai com a sua economia totalmente arrasada, né? E ela passa por um processo de reconstrução ali, com a ajuda do Plano Marshall dos Estados Unidos, obviamente. E é a partir dessa perspectiva que a gente tem que ter por que tem tanto negro, por que tem tanto muçulmano. Vamos lembrar também lá na Península Arábica, o que vai acontecer? No final da Primeira Guerra Mundial, lá em 1916, que tem um acordo chamado de Sykes-Picot, que vai promover uma divisão muito semelhante à Conferência de Berlim, só que na Península Arábica. Na Península Arábica a gente vai ter Grã-Bretanha e França dividindo aquela região ali, que vai dar origem a alguns países também, né? Pô, Ramon, países? Síria, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Catar, enfim, essa galera também vai ser formada ali num contexto já, de Primeira Guerra Mundial, mas aí a sua independência acontece também, que nem os países africanos após a Segunda Guerra Mundial. Imigrantes não são bem novidades dentro do cenário do futebol europeu. E quem não deixa a gente mentir sobre isso, na verdade, é um cara chamado Eusébio. Eusébio foi um dos maiores nomes, é um dos maiores nomes da seleção portuguesa, um cara que sai de Moçambique e joga por Portugal. Em 1966, ele joga essa Copa, inclusive derrota o Brasil, e ele é um dos maiores goleadores, né, sobre o apelido de Pantera Negra, né. Em 1966, Moçambique ainda não estava independente de Portugal, e é sempre bom a gente perceber que tem outros nomes aqui também, o Éder, que foi o cara que fez o gol na final da Eurocopa de 2016 e dá o título a Portugal. Tem outros caras que compõem a seleção agora em 2018 na Copa da Rússia, como o William Carvalho e o Gelson Martins, que são respectivamente de Angola e de Cabo Verde. Então, na verdade, essa galera sai desses países procurando uma vida melhor no continente europeu. Vamos lembrar que, por exemplo, Cabo Verde, Moçambique e Angola vão viver cenários de conflitos após as suas independências. Então a Alemanha ela tem um outro caso aqui que é muito interessante, mas dois casos, na verdade. Tem o caso do Boateng, que é o zagueiro da seleção alemã, que o pai dele veio de Gana e a mãe é alemã. Então ele vai optar por jogar pela seleção alemã, enquanto o irmão dele, o Kevin Prince Boateng, vai jogar pela seleção de Gana. Eles vão ser, na verdade, os primeiros irmãos a se enfrentarem por nacionalidades distintas na Copa de 2014 aqui no Brasil. E tem uma outra história interessante também sobre o Jerome Boateng, né, que é o que joga pela Alemanha, que teve um político uma vez que disse que as pessoas gostam dele porque ele era um bom jogador de futebol, né, mas não queriam que ele fosse vizinho dessas pessoas pelo fato de ele ser negro, né. E aí você vai ter uma série de pessoas na torcida que vão apoiar o Boateng, levando cartazes pedindo pro Boateng ser vizinho delas. Outro caso que acontece na seleção alemã é o caso do Özil e do Gundogan. Então o Özil e o Gundogan, eles têm origem turca. As famílias deles vieram da Turquia. E tá dando uma treta do cacete agora esses dias, né, por conta dos dois terem tirado foto com o líder da Turquia, que é o Tayyip Erdogan. O Erdogan, na verdade, é um cara que ele governa a Turquia com uma certa mão de ferro, né?
ele dá uma perseguida na imprensa, ele tem um apoio muito forte das Forças Armadas, e até algumas vezes quando já tentaram tirar ele do poder, as Forças Armadas encobriram ele, né? Então, o Özil e o Gundogan, tipo, eles vão ter, enfim, tipo, eles vão acabar, tipo, essa foto com o Erdogan, ela vai acabar, de certa forma, ressoando dentro da Alemanha, né? Porque a própria Federação Alemã vai soltar uma nota dizendo que o Erdogan não compactua com os valores alemães e tal, enquanto um partido político chamado Alternativa para a Alemanha também vai descer o cacete nos caras. Para a gente finalizar aqui, eu preciso falar, na verdade, da seleção francesa. A seleção francesa que vai ser campeã em 1998, né, sobre aquele mote da integração nacional das diferentes etnias da França, né, dos brancos, dos negros e dos árabes. E a partir disso, na verdade, a seleção francesa foi uma seleção, na verdade, que tensiona muito essas questões raciais na França, né? Porque você tem os negros que vêm das regiões que foram ocupadas pela França ali no norte da África, você também tem a galera que vem de regiões lá da Península Arábica, e é bom a gente perceber que existem dois grandes nomes aqui, né? Talvez o maior jogador da história da França, que é o Zinedine Zidane. Zidane, na verdade, tem uma origem argelina, né? Tipo, ele é um cara que sai da Argélia, os familiares dele saem da Argélia, muito por conta do conflito que acontece ali de independência da Argélia. A independência da Argélia foi uma das independências mais sangrentas ali das colônias africanas, né? Das colônias africanas da França. E a gente tem também o Karim Benzema, que estava envolvido até numa treta aí até na Copa passada, né? Porque ele não cantava o hino da Marselhesa, porque na França estava havendo um contexto de que já tinha havido alguns atentados terroristas dentro do território francês e, pô, na verdade, a xenofobia com aquela galera de origem islâmica, da galera que vem de outras regiões, que eram descendentes de outros países que a França havia colonizado, estava passando ali por uma série de preconceitos, né? Então, meio que uma forma do Benzema protestar foi a questão ali dele não cantar a Marselhesa, né? Que a Marselhesa, o hino francês, ele entoa versos acerca da liberdade, né? Então, e grupos nacionalistas também se apropriam desse hino, né? Para falar que tem um momento lá que fala que você vai derramar o sangue dos infiéis. Então a galera que vai pegar esse hino vai dizer o seguinte, ó, que os infiéis são os muçulmanos que estão dentro da França, né? E o Benzema é muçulmano, né? Ainda passa pela questão do Ramadã, que é aquele mês sagrado dos muçulmanos, onde você pratica uma espécie de jejum ali, né? E o Benzema, na verdade, houve muita polêmica também acerca do Ramadã, né? Tipo, que ele fez uma dieta especial na época e conseguiu jogar a Copa. Então, na verdade, a França ela tensiona muito essas questões étnicas, essas questões religiosas acerca do islamismo, que a França originalmente é um país de formação católica. Galera, se vocês curtiram o vídeo, não esquece de curtir, não esquece de comentar, de compartilhar. Deixa a tua sugestão aqui nos comentários que a gente vai tocando aqui. Semana que vem eu vou falar um pouco sobre música brega na ditadura militar.